Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje vamos entender o que é o MMC e como calcular MMC de números, beleza? Então vamos lá pessoal, o MMC ele significa menor múltiplo comum, beleza? O nome já é bem sugestivo, ó. Menor múltiplo comum. Menor vai ser o menor, né pessoal? Literalmente. Agora múltiplo, né? O que significa múltiplo? Pessoal, o múltiplo de um número natural é a multiplicação desse número por números naturais. Por exemplo, ó, se eu quiser saber os múltiplos de 2, eu posso escrever assim, ó, m, aí coloco 2 entre parênteses, aqui está me dizendo que é os múltiplos de 2. Para encontrar os múltiplos naturais de 2, ó, você vai pegar o 2 e vai começar a multiplicar por números naturais. Tá? Os números naturais são aqueles números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4. E aí você começa multiplicando, ó, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Já dá para a gente montar a nossa lista aqui, ó, dos múltiplos. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8. E assim por diante, tá pessoal? Os múltiplos de 2 são a multiplicação de 2 vezes os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante, né? E aí aqui a gente tem os múltiplos de 2. Tá? Os múltiplos de 2 são isso. Se eu quisesse os múltiplos de 3, os múltiplos de 3 seria 0, né? O 0 é múltiplo de todo mundo, porque 3 vezes 0 é 0. E aí, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Tá? Isso aqui são os múltiplos de 3. Tranquilo? Aqui a gente criou os múltiplos de 2. E aqui a gente encontrou os múltiplos de 3. Beleza, a gente entendeu o que é múltiplo, né? Mas o que significa essa palavra comum? Pessoal, uma coisa comum é que pertence a duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Como a gente está falando aqui, ó, de menor múltiplo comum, se eu quisesse saber o MMC entre 2 e 3, ó, vou colocar assim, ó, MMC entre 2 e 3, literalmente seria o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Olhando aqui para a lista do 2, pessoal, a gente vê, ó, que o menor múltiplo é o 0, né? E no 3 aqui também é o 0. Mas, por definição, o MMC não pode ser 0. Porque se pudesse ser 0, o 0 seria o MMC de todo número, né? Então, não faz sentido. Então, o MMC ele tem que ser um múltiplo que está na lista aqui dos dois múltiplos dos números que você quer encontrar o mínimo, né? No caso aqui é o 2 e o 3. Então, você vai olhar aqui para a lista do 2, ó, e você vai olhar, ó, o 0 não pode ser, né? Aí você vai para o próximo, ó. O 2. O 2 é múltiplo de 3? O 2 está aqui nessa lista? Não. Então não pode ser ele. Agora vamos para o 4. Ó. O 4 está na lista do 3 também? Não, também não está. E o 6? O 6 está, ó. O 6 está aqui na lista do 2, múltiplo de 2, e ele também é múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, porque ele é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. Beleza, pessoal? Vou dar outro exemplo. Ó. Vamos colocar aqui, ó, os múltiplos de 5 e vamos colocar aqui os múltiplos de 3 também. Vamos colocar o múltiplo de 5 e de 3. Vamos lá, vamos calcular aqui os múltiplos de 5. Ó. Primeiro múltiplo aqui da lista é o 0, né, pessoal? O 0 é múltiplo de todo mundo. Segundo múltiplo vai ser 5 vezes 1, que é 5. Terceiro número vai ser 5 vezes 2, que é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25. E assim por diante. Isso aqui são os múltiplos de 5. Beleza? E aí os múltiplos de 3. Vai ser o 0, 3, 6, 9, 12, 15, né? E 18. E assim por diante. E aí eu pergunto para você agora, ó, quem é o MMC de 5 e 3? Quem é o menor múltiplo comum de 5 e 3? Você vai aqui olhar para a lista dos 5, né, pessoal? Dos múltiplos de 5. Você vai olhar aqui para a lista dos múltiplos de 3. Lembrando que o MMC não pode ser 0, porque se fosse 0, ele seria o MMC de todos os números, né? Então não faz sentido. Tá? E aí, vamos lá. O 5, ele está na lista aqui dos múltiplos de 5, mas não está aqui na lista dos múltiplos de 3. Então não é o 5, né? O 10 também não é, porque não está aqui na lista dos múltiplos de 3. Já o 15, pessoal, o 15 ele está aqui na lista dos múltiplos de 5, ele também está na lista dos múltiplos de 3. Ou seja, o 15 é o menor múltiplo comum
porque está presente tanto nos múltiplos de 5 quanto no múltiplo de 3, entre 3 e 5. Então, o MMC aqui de 5 e 3 é 15, porque ele é o menor múltiplo que é comum a 5 e 3, né? É o 15, beleza? Então, tá entendido, né, pessoal? O MMC, ele é um número positivo, não nulo, tá? Não pode ser zero, como eu falei para vocês, ó, que é múltiplo de dois números ao mesmo tempo. Ele é o menor e ele é o múltiplo de dois números ao mesmo tempo, beleza? Por isso que o nome é mínimo múltiplo comum, tá entendido? Só que como eu falei para você que dá para você calcular MMC entre 2, 3, 4, 5 números, muitos números dá para você calcular o MMC de quantos números você quiser. Só que aí vai dar um trabalho muito exaustivo se você ficar utilizando esse método de criar listas aqui de múltiplos, tá? Vai ficar um trabalho muito exaustivo. Por isso que existe um algoritmo que a gente chama de fatoração simultânea, que dá para você calcular o MMC aí de maneira bem mais rápida, sem precisar ficar colocando essas listas aqui de múltiplos, beleza? E a gente vai entender aqui como é que funciona essa fatoração simultânea. Relembrando aqui, né, o que é uma fatoração. Pessoal, a fatoração que a gente usa números primos, né, para fatorar, lembrando que o número primo é um número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá? A gente tem o 2, ó. O 2 você só consegue dividir por 1 e por ele mesmo, porque se você dividir por outro número, não vai dar resto igual a zero. Por exemplo, se eu dividir o 2 por 3, isso aqui não dá uma divisão exata, né? O resto da divisão não vai ser zero, beleza? Então, se eu dividir o 2 aqui por 2, aqui vai dar o resto zero, né? Que vai dar 1 vezes 2, que é 2, e resto zero. Se eu dividir o 2 por 1, 2 dividido por 1 é 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2, e resto é zero. Ou seja, os únicos números que dividem 2 e dá resto zero é 1 e 2, beleza? E assim como o 3 também, pessoal, o 2 é número primo, o 3, o 5... Esses números aí, o 7, né, também, e assim por diante. Esses números aí só tem a divisão exata por 1 e por eles mesmos, tá? Isso aí são números primos, tranquilo? Revisão aqui bem básica, só para vocês entenderem. E aí, pessoal, qualquer número que não seja primo, por exemplo, o 15. O 15 não é um número primo, porque eu consigo dividir o 15 por 15, né, que é por ele mesmo. Consigo dividir por 5, consigo dividir por 3, consigo dividir por 1. Ou seja, o 15 ele não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Por isso que ele não é um número primo. E aí, qualquer número que não seja primo, você consegue escrever ele como sendo uma multiplicação de números primos. Por exemplo, o 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Tá? 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5, né? E 3 é um número primo e 5 também. Outro exemplo aqui, ó, o 30. O 30 também não é um número primo, porque o 30 eu consigo dividir o 30 por 30, por 2, por 15, por 5, tá? Por 3... E aí, não é um número primo porque ele não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, pelo um resultado muito importante na matemática, eu consigo escrever o 30 como sendo uma multiplicação de números primos. Qualquer número você consegue decompor ele como sendo uma multiplicação de números primos. Beleza? O 30 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. Tá? Dá a mesma coisa. Ó, 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Beleza? O 30 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5, que são números primos. Ó. O 2 é número primo, o 3 também e o 5 também. Isso é divisível por 1 e por ele mesmo. Resumindo aqui, qualquer número que você tenha que não seja primo, você consegue decompor ele em multiplicações de números primos. Beleza? Isso é um resultado aí muito importante na matemática. E é daqui que sai aquele processo de fatoração, né, que a gente usa para fatorar números. Por exemplo, se eu quiser fatorar o número 60, eu coloco o 60 aqui, passo uma linha e começo a dividir ele por números primos. Eu começo com 2. Ó. 60 dividido por 2 é 30. Aí o 30 é divisível por 2 ainda. Vou dividir por 2 de novo. 30 dividido por 2 é 15. 15 dividido por 2 não dá, né? Então eu vou ter que dividir por 3. Ó. 15 dividido por 3 é 5. O 5 não dá para dividir por 3, vou ter que dividir por 5. E aí, ó, 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, eu fatorei aqui o 60 em uma multiplicação de números primos. Ó. O 60 ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Eu decompus aqui o 60 em uma multiplicação de números primos. Isso aqui é um processo que é chamado de fatoração, utilizando números primos. Beleza? Qualquer número você consegue fazer isso. Tranquilo? E aí, pessoal, seguindo essa mesma lógica de fatoração, a gente tem um processo que é chamado de fatoração simultânea, que você utiliza para calcular o MMC. Como é que funciona? Digamos que eu quero calcular o MMC entre 8 e 3. Quero calcular o MMC entre 8 e 3.
Mas eu não quero fazer aquelas listas lá porque demora muito. Como é que eu faço? Basicamente, você vai fatorar esses dois números simultaneamente. Ó. Você vai colocar aqui ó, 8 e 3, vai passar a linha e vai começar a fatorar. Começa pelo 2, ó. 2. 8 é divisível por 2? É, né? E dá 4. 8 dividido por 2 é 4. Aí coloca a vírgula, abaixa o 3 também, porque o 3 não é divisível por 2. Então, eu vou só abaixar ele aqui. Aí, pessoal, ó, o 4 é divisível por 2, então eu vou dividir o 4 por 2 aqui de novo. Ó. 4 dividido por 2, 2. O 3 não dá para dividir por 2, então eu repito ele aqui também. Ó. Vou abaixar de novo, beleza? O 2 é divisível por 2 ainda? É, né? Então eu vou dividir aqui, ó, 2 por 2. 2 dividido por 2 é 1. E aí 3 não dá para dividir por 2 ainda, então eu vou repetir o 3, beleza? E aí, como aqui já tem 1, ó, seu objetivo é você chegar aqui, ó, 1 e 1 aqui embaixo, tá? Como aqui já tem 1, eu vou abaixar ele aqui, né? E vou dividir agora o 3. O 3 é divisível por 3 e por ele mesmo, então eu vou dividir aqui o 3 por 3, ó. E aí, ó, 3 dividido por 3 é 1. E aí você chegou no seu objetivo, que é 1 e 1. Então, o resultado do MMC entre 8 e 3 vai ser a multiplicação desses números aqui que você tem na direita da linha, beleza? Então, o MMC entre 8 e 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, quer dizer que o MMC entre os números 8 e 3 é 24. Beleza? Isso daqui é muito útil. Outro exemplo, ó, vamos calcular o MMC de 15 e 10. Beleza? Vamos calcular aqui o MMC de 15 e 10. Vamos lá. Vou pegar o 15, vou pegar o 10 e começo aqui a fatorar simultaneamente esses dois números. Tem algum número aqui que é divisível por 2? Tem, né? O 10. O 10 é divisível por 2. Então, eu vou começar pelo número primo 2. 15 não é divisível por 2. Vou abaixar o 15 aqui. Aí, vou colocar a vírgula. Aí, 10 dividido por 2 é 5. Beleza? E aí, vamos lá. Não tem nenhum número aqui agora que é divisível mais por 2. Eu pulo para o número primo que é 3 agora. Então, vamos começar a fatorar por 3. Tem algum número aqui que é divisível por 3? Tem o 15. Então, eu vou dividir aqui ó, por 3. 15 dividido por 3 é 5, né? 5 dividido por 3 não dá a divisão exata, então aqui eu abaixo o 5. Não tem nenhum número mais que é divisível por 3, né? E agora eu pulo para o número primo 5, né? Porque depois do 3, o próximo número primo é o 5. E aí, eu coloco o 5 aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1, e 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, chegamos aqui no nosso objetivo, que é sempre chegar aqui no final 1 e 1. Aí está fatorado, beleza? Então quer dizer que o MMC entre 15 e 10 vai ser a multiplicação desses números aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Ó, vamos lá, ó. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5, 30. Então quer dizer que o MMC entre 15 e 10 é 30, beleza? Vamos conferir aqui, vamos montar aqui a lista dos múltiplos de 15 e de 10 e vamos ver se vai dar 30 mesmo o MMC, né? Só para a gente conferir, ó. Vou fazer aqui, ó, múltiplo de 10. Múltiplos de 10 são 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante, né? E agora os múltiplos de 15. Múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45 e assim por diante. Beleza? E aí vamos lá. Qual é o múltiplo que é comum aqui na lista do 10 e o 15 ao mesmo tempo, né? Qual o menor múltiplo que é comum aqui na lista do 10 e do 15 ao mesmo tempo? Se você for parar para ver, pessoal, lembrando que não pode ser 0, vai ser o 30. Ó. O 30 ele está presente na lista dos múltiplos de 10 e está presente na lista dos múltiplos de 15. Ou seja, o 30 é o menor múltiplo comum entre 10 e 15 e ele é o MMC, como está aqui. Como a gente tinha encontrado utilizando aquele algoritmo de fatoração simultânea. Tranquilo? É assim que a gente calcula MMC, tranquilo? Vou dar um exemplo para vocês de MMC entre três números. Digamos que eu quero calcular o MMC de 15, 10 e vou colocar aqui 8. Beleza? Eu quero calcular aqui o MMC entre 15, 10 e 8. Vamos lá. Vou colocar aqui ó, no meu algoritmo de fatoração simultânea ó, o 15, o 10 e o 8. E vou começar a fatorar pelo menor número primo, né, que é o 2. Vamos começar a dividir aqui por 2. Ó. 15 é divisível por 2? Não. Então, eu vou abaixar o 15 aqui. 10 é divisível por 2? É, dá 5. 10 dividido por 2 é 5. Abaixo o 5. Aí, vírgula. 8 dividido por 2 é 4. Beleza? Tem algum número que é divisível por 2 ainda? Tem, o 4. Então, eu vou dividir por 2 de novo. Por 2. 15 dividido por 2 não dá. Vou abaixar o 15. 5 dividido por 2 também não dá. Vou abaixar o 5. 4 dividido por 2 é 2. Tranquilo? Tem algum número que é divisível por 2 ainda?
Tem o 2, ó. Vou dividir por 2 de novo. 2. Vamos lá. Aqui eu vou abaixar o 15, né? Que não é divisível por 2, o 5 também. E aí 2 dividido por 2 é 1. Beleza? Agora não tem nenhum número aqui agora, ó, que é divisível por 2. Né? Não deixa resto zero na divisão por 2. Então eu vou ter que começar agora a dividir por 3. Tem algum número que é divisível por 3 aqui? Tem o 15, né? Então eu vou dividir aqui por 3. Ó. 15 dividido por 3 é 5. 5 dividido por 3 não dá para dividir. Vou abaixar o 5. E aqui eu abaixo 1, porque já cheguei no meu objetivo nessa linha, né? Meu objetivo é sempre chegar aqui, ó, 1, 1 e 1. Tudo 1 no final, beleza? Como já tem um aqui, eu só abaixo ele, tranquilo? Então vamos lá. Tem algum número aqui que é divisível por 3 ainda? Não. Então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. E aqui abaixo 1 também. Ou seja, o MMC entre 15, 10 e 8 vai ser o resultado da multiplicação desses números aqui, ó. Tranquilo? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 a gente vai fazer aqui, ó. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 é 12. Então quer dizer que o MMC entre 15, 10 e 8 é 120. Beleza? Que dá 120. O MMC entre 15, 10 e 8. E assim que a gente calcularia o MMC entre 3 números. Com 4 você faria a mesma coisa. É só começar a dividir aqui, fatorar por números primos, beleza? Então é isso, pessoal. É basicamente assim que a gente calcula o MMC entre números, beleza? A gente usa esse algoritmo de divisão simultâneo, né? Porque se a gente fosse fazer todas aquelas listas para olhar, por exemplo, nesse exemplo aqui, você tem 3 números. Daqui que você chegasse no 120, né? Fazendo aquelas listas, daria um trabalho grande, né? Então esse algoritmo aí nos ajuda a calcular o MMC muito rápido. Então é isso, pessoal. Nessa aula de hoje é só para a gente entender o que é o MMC, né? Porque muitas vezes a gente decora esse algoritmo, mas não sabe o que significa o MMC, né? Então essa aula foi um pouco mais de teoria para a gente entender o que é o MMC, como é que calcula. E na próxima a gente vai ver exercícios envolvendo cálculo de MMC aí dos institutos federais, beleza? Então fica ligado aqui no canal e na próxima aula a gente já vai trazer esses exercícios para vocês envolvendo o MMC. Vou mostrar na próxima aula a vocês como é que você sabe que tem que aplicar o MMC na questão, tá? Vou mostrar isso para vocês e vou mostrar também como é que resolve questões com contexto envolvendo o MMC, tranquilo? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e espero vocês na nossa próxima aula.